Eu nunca pensei que na velhice eu ia ver o cerceamento do pensamento em pleno regime democrático, depois de uma Constituição que durante 20 meses eu participei de debates lá, a convite dos constituintes, não era constituinte, mas em audiências públicas eles me levaram para expor minhas ideias e ver, enfim, que eu sou limitado na maneira de pensar. Algumas coisas que eu digo, por exemplo, eu não posso entender, tenho dito isso para os próprios ministros, para alguns ministros. Veja o seguinte: se o artigo 129 da Constituição declara que o Ministério Público é o titular privativo, só ele pode, segundo o 129, dar início à ação penal no chamada investigação de fake news, nós temos o Ministério Público tendo pedido o arquivamento do inquérito. Se ele é o titular da ação e pede o arquivamento, não pode haver ação. E o Supremo continua sob a alegação que o seu artigo... Foi ressuscitado, né? interno do Supremo permitiria, valendo mais do que o que está na Constituição. Então, eu preciso reestudar o direito constitucional. Eu acho que doutor Ives, estamos vivendo uma nova linha constitucional no Brasil. Me explica uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes chegou no Supremo que já existia. Vários dos ministros, quase todos já estavam lá. Né? Depois dele, só entraram o Cássio e o... É o seguinte... Só entraram dois, não é? Ele chegou num colegiado, num grupo que já existia e que não pregava a censura prévia, não pregava criminalizar a liberdade de expressão. E agora, nem que ele chegou, todos concordam com ele? Todos aprovam essa atitude? Não é esquisito isso? Se você pegar os comentários do Alexandre de Moraes, das edições antes dele chegar ao Supremo, e que são grandes comentários, eu cito constantemente o Alexandre em trabalhos doutrinários, etc. Pegar o artigo 5º, inciso 4 e 5, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento que eles põem lá no livro é a mais ampla possível, entende? E ele é um grande constitucionalista. Agora, a verdade é que eu não entendo o que está acontecendo. Essa corrente que faz com que eu pegue um princípio geral e interpreto como entendo esse princípio geral, esquecendo toda a legislação existente, que eu ponho um regimento do Supremo prevalecendo mais do que a Constituição Federal, que eu ponho a Lei de Segurança Nacional prevalecendo mais do que o que está escrito na Constituição Federal, e as interpretações que são bastante elásticas, flexíveis, que eles vão se dando, de rigor, traz, a meu ver, uma insegurança jurídica muito grande. E sei perfeitamente que, ultimamente, eu tenho ouvido comentários, enfim, de algumas pessoas que estão comigo, que eles não têm gostado da maneira como eu estou interpretando, mas o que eu estou interpretando é o que eu sempre interpretei nos meus livros. Quem pegar os comentários que eu e o Celso Bastos fizemos durante muitos anos, até a morte do Celso, entende? O que eu estou dizendo hoje é rigorosamente o que eu sempre disse, entende? E eu sinto que eles é que estão sendo hoje mais flexíveis do que eram na época em que eram professores, doutrinadores, escritores de livros. Mas, enfim, acontece o seguinte: cada vez que o Supremo decide por 6-5, 5 minutos não concordaram com a tese vencedora de 6 outros ministros. Vale dizer, 5 pensavam diferentemente. Mesmo aqui, aquela decisão dos 6 prevalece sobre os 5 e é obrigatória para todo mundo, quando é o controle concentrado, o controle abstrato, aquele controle da lei em tese. Quer dizer, de rigor, eu devo estar com a Marco Aurélio de Mello naquela relação dos votos vencidos das decisões da Suprema Corte. Pois é, mas aí eu volto para aquela pergunta que eu brinquei com o senhor no começo. Eu sei que o senhor é um poeta, conhece a obra do Drummond perfeitamente e vai conhecer essa poesia que é das mais conhecidas dele, quando ele diz: "E agora, José, para onde? Né? Seu instante de febre, sua gula e jejum,
E agora, José? Pois é, e agora? Para onde que a gente está indo? A gente vai viver uma ditadura? A gente já está vivendo uma ditadura? O que está acontecendo? Você falou no Drummond, eu me lembraria do Manuel Bandeira, que foi, na época, ao lado do Drummond, em que ele dizia, e agora? Ele disse, agora é colocar um cachecol e tocar um tango argentino no pneumotórax. Eu não quero chegar a desistir, Esse ponto. nem ao mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Entende? Mas Seria uma rima, mas não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. uma solução. Mas o que eu sinto é que há um problema seríssimo, é que eles iniciam as investigações, fazem a apuração e decidem, e quem pode decidir se eles estão certos ou não, eles mesmos, são eles exclusivamente que podem decidir, porque eles representam a justiça. Eu, às vezes, faço um pouco essa comparação com o que está no Velho Testamento, em que quando os judeus não aguentavam mais o governo dos juízes, na época do livro dos juízes, foram a Samuel e pediram: nós queremos um rei. O Samuel alertou: rei é uma loucura, vocês não sabem o que é um rei. O rei vai tirar a mulher de vocês, vai mandar os filhos para a guerra, vai dominar por inteiro. E o povo de Abel disse: mesmo assim, nós não queremos mais os juízes, queremos o rei. E que está no livro dos juízes, o final do livro dos juízes, antes do livro dos reis. É assim o diálogo entre o povo e Samuel, entende? E daí foi indicado Saul, não é? Então, é interessante. A minha visão, quando eu lecionei direito curricularmente, eu mostrava o seguinte: nós, os juristas, nós temos uma visão abrangente das coisas que temos que interpretar sobre tudo. Mas nós não temos aquela visão direta de contato com o povo. De rigor, nós somos, talvez intelectualmente, mais preparados do que todas as pessoas que, enfim, vão disputar eleições, etc. Somos obrigados a estudar praticamente todas as ciências sociais relacionadas com direito. Agora, mas nós não temos o contato direto com o povo. Numa democracia, é o povo soberano. É o povo que escolhe o poder. Se escolhe mal, ele tem sempre a possibilidade de democracia de rever a sua escolha. Numa democracia, o povo faz a avaliação. Quer dizer, quando se tem uma situação, significa que a maior parte do povo é favorável a uma linha e a menor parte aqueles que ficaram na oposição. É evidente que o poder judiciário não é um poder de contato com o povo. É o legislativo e o executivo. Agora, quando se tem o povo escolhendo a maioria de um lado e a minoria não podendo ter a prevalência das suas teses no foro normal deles, que é o legislativo, e qualquer coisa correm para o judiciário e fazem com que o judiciário seja aquele que vai representar o povo que não representa, porque representa a lei, nós passamos a ter uma democracia desvirtuada. Por melhores que sejam os homens, eles não tiveram contato com o povo, não foram aqueles eleitos. E quando se diz o seguinte, como acontece hoje no Brasil, nós temos duas correntes ideológicas em choque, os conservadores de um lado e a esquerda do outro, praticamente com o mesmo número de votos, o mesmo número de população. Agora, quando um lado não pode apresentar, não pode usar os seus canais próprios, quando um lado é proibido, há 2 semanas da eleição, de levar ao povo tudo que tiver elementos, e o outro está absolutamente livre, só atingindo um dos lados. Quer dizer, nós estamos passando a viver, entende, uma democracia diferente. E não é uma democracia do povo,
como diz o artigo 1º da Constituição, que o povo é o soberano, mas é uma democracia do Poder Judiciário que diz: para mim, a democracia é esta. Para mim, eu entendo que eles não estão corretos. Para mim, entendo que os conservadores não são bons para a democracia brasileira. Que os conservadores, no cima das suas redes sociais, não estão falando o correto. O que vale dizer, estão fazendo um juízo de valor sobre aquilo que representaria a opinião do povo. E é esta a minha grande divergência. Com que direito, né? Suprema Corte, porque eu entendo que, pelo que eu estudei direito constitucional, não é esta a função da Suprema Corte. A Suprema Corte é uma função de ser um poder imparcial, de não intervir, e a justiça eleitoral tem que intervir o mínimo no processo eleitoral. Ela não pode permitir distorções, mas não intervir de tal forma que possa estar decidindo no lugar do poder popular. Quando a justiça eleitoral, em vez de apenas ser um juiz de futebol e resolve intervir diretamente, isso pode ser dizer aquilo, não pode dizer essa corrente tem que ser banida, aquela terá que ser preservada. Quer dizer, na prática, por melhores que sejam os homens da justiça, são bons, eu estou convencido que estão interferindo no processo. O nosso processo democrático ele passa a estar padecendo de uma moléstia muito grave, que é a moléstia da liberdade de pensamento não ser ampla, não ser total. E a liberdade de pensamento, aquilo que John Rawls dizia no seu Democracia e Liberdade, de que, numa democracia, as teorias não abrangentes, de um lado e de outro, têm que ser contrapostas, mas as teorias, sem intervenção dos outros. E é evidente, é desse diálogo que o povo pode escolher. Agora, nós estamos tendo um setor importante da comunicação dos conservadores sem nenhuma possibilidade de manifestação até o dia das eleições. O que vale dizer, uma censura seletiva de um determinado segmento. E é isso que, a mim, velho constitucionalista, eu disse: ou o direito mudou, ou mudei eu. Ou eu desaprendi o direito, é realmente uma nova era do direito, que aos 87 anos me considero um dinossauro, o senhor já está fora da reflexão jurídica, porque estamos em novos tempos. Isso é que me preocupa. Agora, uma reunião do Conselho Superior de Direito da FEComércio, com 40 grandes juristas, ex-presidentes, professores titulares, etc., todos tinham o mesmo desconforto que eu estou tendo dessa censura, aquilo que o Marco Aurélio, também com toda a coragem que ele sempre teve, disse na Jovem Pan. Doutor Ives, me diz uma coisa, o senhor acha que nesse momento que a gente está vivendo, nessa Constituição tratada da maneira como está sendo, de tudo que está acontecendo, dessa democracia diferente, ou esquisita, ou estranha, seja lá que adjetivo se coloque, quem for eleito toma posse? Ou o senhor acha que há a possibilidade de uma cassação de alguma chapa? Veja o seguinte, se nós lermos o pedido da Rede de Sustentabilidade, ela implicitamente deixa o Tribunal Superior Eleitoral ter que se decidir, o que vale dizer, se for o Lula, não há problema, porque eles são Lula. Se for o Bolsonaro, o tribunal teria que saber se haveria ou não. O pedido deles não foi aceito, essa parte, mas vai ser reexaminada, porque foi dado apenas a liminar. Entende? Mas há indiretamente um pedido que vai ser examinado pelo plenário de que, se for o Bolsonaro a ganhar a eleição, isso poderá ser examinado pela Justiça Eleitoral. Eu acho isso, a meu ver, o pedido da rede teria que ser indeferido de imediato. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!